Olá pessoal, estamos chegando no 12º vídeo do nosso curso de Educação à Distância CorelDRAW Ilustração Digital. Para finalizarmos as ferramentas de linha do CorelDRAW, iremos falar sobre as ferramentas B-Spline, curva de 3 pontos, linha de 2 pontos e desenho inteligente. Dessa forma, iremos encerrar todo o assunto sobre as ferramentas de linha do programa. Então, vamos lá. Gostaria de lembrar que nenhuma das 4 ferramentas citadas ela é recomendada para se fazer cópia de desenhos. Ou seja, o que o pessoal chama aí de vetorização, né? Onde que se cola um objeto bitmap e vai traçando as linhas por cima. Então, quando as pessoas acabam não utilizando essas ferramentas, porque eles querem exatamente tentar fazer cópias de desenho, né? O famoso burro vê, burro copia. Também, dificilmente você vai encontrar vídeos tutoriais aí no YouTube falando sobre essas 4 ferramentas, né? Exatamente por quê? Porque a maior parte dos vídeos eles mostram o processo de cópia de desenho, tá certo? Então, só que isso aqui traz pra gente uma grande variedade de recursos, tá? E eu vejo o pessoal apanhando muito, utilizando as ferramentas inadequadas para fazer determinados tipos de desenho, sendo que você tem todos os recursos na mão e acaba não utilizando. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa que o cara comprar uma calculadora científica e trabalhar apenas com as 4 operações, tá? Isso sem contar que tem gente aí que nem as 4 operações sabe utilizar direito, tá certo? Vou deixar aqui o meu gerenciador de objetos aberto para a gente poder ver exatamente os tipos de objetos que a gente está criando, tá? Então, a primeira ferramenta que nós vamos ver é a ferramenta B-Spline. A ferramenta B-Spline, eu já dei uma pequena prévia sobre ela, tá? Então, vindo aqui na caixa de ferramentas, tá? É essa ferramenta aqui. Essa é a única ferramenta de linha que ela não obedece às chamadas curvas de Bézier. Então, ela utiliza o próprio tipo de curva, ou a própria equação matemática, né, do sistema B-Spline, tá ok? Então, selecionamos a ferramenta, vou baixar aqui um pouquinho, tá? Então, vamos trabalhar com ela da seguinte maneira. Vamos dar um ponto, um clique. Vamos amarrar o ponto, a linha fica visível, tá? Agora é o seguinte, se eu der um clique, eu vou mostrar para a ferramenta onde que vai estar o meu ponto de controle. Observem. Então agora o meu ponto de controle ficou exatamente aqui, ó, tá certo? Lembrando que essa ferramenta, tá? Ela vai jogar as duas alças no mesmo ponto, tá certo? Se eu der dois cliques aqui, eu finalizo, indicando que aqui é o meu ponto de destino. Tá certo? Se eu der outro clique, eu vou formar outro ponto de controle aqui. Então, se eu der só um clique, ó, eu vou criar outro ponto de controle. Eu vou gerar uma outra curvatura aqui, ó. Tá certo? Vamos dar 2 cliques agora para finalizar o processo. Ok? Então, agora, se a gente pegar a ferramenta forma, olha lá, um ponto de controle está aqui, outro ponto de controle está aqui. Se eu quiser manipular esses pontos de controle, é só vocês irem arrastando, ó. Tá certo? Bom, essa ferramenta ela tem 2 configurações de trabalhar com ela, tá? Eu posso estar com um ponto de controle flutuante, que é o caso aqui, né? Nós chamamos de ponto de controle flutuante, como eu posso amarrar o ponto de controle. Só que quando eu amarro o ponto de controle, o que vai acontecer? Essa linha, ela só é uma linha curva. A partir do momento que eu amarrar o ponto de controle, tá? Ele vai trabalhar com segmentos lineares. Então, observem que eu tenho aqui, ó, na barra de propriedades, esse botão que é o ponto de controle flutuante, que ele já está habilitado, que é a condição que eu estou trabalhando nesse momento, tá certo? Ó, esse nó. E se eu passar ele para o ponto de controle fixo, né, ou preso, olha só o que ele vai fazer. Então, observe que esse segmento aqui, que era um segmento curvo, né, acabou tornando-se um segmento linear. Vamos voltar? Olha só. Então, é dessa maneira que eu trabalho com a ferramenta B-Spline. Se eu quiser dar continuidade nessas linhas, né, então eu vou selecionar a ferramenta, vou posicionar o cursor aqui até ele mudar de forma, lá, amarrou o ponto novamente, ela vai dar uma nova curvatura e vamos fechar o objeto. Observe quando ele fecha, né, ó, olha só que uma coisa interessante, ó. Então, fechado o objeto, né? Onde que se permite o preenchimento de cores, tá ok? Então, é dessa maneira que eu trabalho com a ferramenta B-Spline. Uma coisa também que o pessoal costuma apanhar é que quando ele faz, por exemplo, o desenho de um objeto, vamos pegar aqui a ferramenta forma, tá? Ah, mas eu queria abrir somente uma das alças, tá? Isso não é possível, tá? Olha só, uma vez
que os pontos de controle ficam amarrados, ou seja, os dois pontos de controle, tanto do lado de cá como do lado de cá, ó, ele ficam amarrados num único ponto. Então, mas eu queria trabalhar com ele aberto. Tá? Então aí você vai ter que converter, né, a curva B-spline para uma curva de Bézier. Então como é que eu faço para fazer essa conversão? Existe essa possibilidade? Existe. Tá? Então se você clicar com o botão, vamos pegar aqui a ferramenta seleção, se você clicar com o botão direito do mouse, você tem a opção de converter em curvas novamente. Ou seja, quando fala converter em curvas, é curvas de Bézier. Observem que no gerenciador de objetos, ele aparece o nome como curva B-spline. Tá? Então agora nós vamos fazer a conversão. Converter em curvas. Observe que agora ele já é um objeto de curva de Bézier. Tá? Se eu pegar a ferramenta forma agora e selecionar um nó, agora eu já tenho as duas alças de controles de forma independente. Tá certo? Então aqui está a apresentação da ferramenta B-spline. Bom, vamos excluir esse objeto e vamos partir para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é a curva de 3 pontos. Essa ferramenta eu gosto muito de trabalhar com ela, trabalhar com gráficos, né? Vocês já perceberam assim que quando a pessoa gera assim, uns gráficos naquela planilha eletrônica do Excel, né? Ele gera uns gráficos feios pra caramba, né? Cheio de pontinhos aqui e segmentos lineares, tá? Então, o legal de você trabalhar, por exemplo, com a ferramenta curva de 3 pontos, é exatamente você gerar linhas bem suaves mesmo, para a gente trabalhar com os gráficos, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a ferramenta mão livre, rapidamente eu vou cruzar duas linhas, só para vocês terem uma ideia. Vou mudar agora a cor de contorno para azul. Só para estava selecionado, desculpa. Sem seleção, vou mudar a cor de contorno para azul. Fica mais fácil para visualizar, porque agora ficou em vermelho aqui, né? Os meus eixos X e Y. Tá? Então agora vamos criar um pequeno gráfico aqui com a ferramenta curva de 3 pontos. Então vamos supor que o meu gráfico está pegando aqui, ó, meu ponto inicial, meu ponto final termina aqui, solto a ferramenta e gero a curvatura. Ok? Então, olha só, tipo de curva. Se você for apresentar um gráfico dessa maneira, né, fica bem mais bonito que você fizer esse gráfico aí no Excel. Tá certo? Então, legal de trabalhar com a ferramenta curva de 3 pontos, é principalmente para gerar gráficos. Mas, a gente pode estar trabalhando com... fazendo desenhos também, não tem problema, né? Então a gente pode fazer assim, sempre clica, segura, esse que ele não amarra o ponto, joga para a posição que você quer, solta, aí você vai gerar o ponto de controle, fica amarrado ao cursor, tá vendo? Se eu quiser continuar esse gráfico, muda de posição, traz ele aonde você quer, solta e faz outra curvatura. E aí a gente continua o processo, ó. Amarrei o ponto, faço outra curvatura, amarrei o ponto, faço outra curvatura, amarrei o ponto, gero outra curvatura, amarrei o ponto, vou amarrar aqui, vamos fechar agora, ó, e gera a curvatura final. Aqui nós temos um objeto fechado, tá certo? Então, essa é a forma que você trabalha com a ferramenta curva de 3 pontos. Vamos deletar. E agora nós vamos trabalhar com a ferramenta linha de 2 pontos. Tá? Essa ferramenta aqui é muito legal para trabalhar com ela. Por quê? Eu posso trabalhar fazer o tangenciamento das linhas, né, com um determinado objeto, como também eu posso estar trabalhando com eixos perpendiculares. Né? Então vamos dar um exemplo. O que seria isso? Vamos pegar aqui a ferramenta linha de 2 pontos. A linha de 2 pontos, se vocês observarem que na barra de propriedades, tá, além da espessura do contorno, eu tenho esse botão, ferramenta linha de 2 pontos, trace uma linha reta desenhando desde o ponto inicial até o ponto final. Tá? Então, se você quiser uma linha reta, vamos pegar aqui, ó, dou um clique, seguro, solto. Fiz uma linha reta. Né? Agora, vamos supor que eu queira criar agora uma linha perpendicular a essa linha. Tá? E aí a pessoa já começa a ter dificuldade. O que seria aquela linha perpendicular? Era uma linha que vai ter 90 graus em relação a essa. Tá? Então, para você não ter que ficar calculando o ângulo aí, dando inclinação de linhas, tá? Eu já vi gente querendo fazer com a ferramenta mão livre, cria uma linha, determina qual que é a inclinação, inclina essa linha aqui, pô, é o maior trabalho. Tá? Então, com a ferramenta linha de 2 pontos selecionado, vocês vão acionar esse botãozinho aqui, ó, que são linha de 2 pontos perpendicular. Então observe que quando eu der um clique na linha, ó,
ele amarra um ponto perpendicular. Se eu soltar, tá aqui, ó. Então nós já temos aqui, ó, perpendicular a essa linha, tá certo? Uma outra maneira de trabalhar com ela é quando você quer fazer uma linha tangente. Então vamos supor que eu criei aqui uma elipse, né? E eu quero fazer uma tangente em qualquer ponto aqui dessa elipse. Então, ferramenta linha de 2 pontos, aplica o botão linha de 2 pontos tangencial e só mudou de forma lá. Juntei aqui, ó. Pronto, eu já tenho uma linha tangente, né, a minha elipse. Viu como é que é mais fácil? Né? Então o pessoal apanha muito, né, para fazer essas tangentes aqui e quando quer fazer essas linhas perpendiculares, sendo que você tem tudo na mão para você poder trabalhar, tá certo? Então essa é a ferramenta linha de 2 pontos. Bom, estamos chegando aí aos 11 minutos de vídeo. Eu não queria ultrapassar o limite de 10 minutos, até porque um vídeo muito longo fica meio chato de assistir, né? Mas eu quero também terminar as ferramentas, tá certo? Então vamos excluir aqui e vamos para o desenho inteligente. O desenho inteligente, estão observando, né? Ele tem uma divisão aqui, né? Então ela não é bem uma ferramenta de linha, tá certo? Então as ferramentas de linha são essas, tá? Mas essa aqui é muito legal de trabalhar com ela, tá? Vou explicar como que vocês podem estar trabalhando. Primeiro, por que chama desenho inteligente, tá? Vamos selecionar a ferramenta, tá? Vamos supor que eu queira criar uma elipse, tá? Então ela funciona como se fosse como que chama? A ferramenta mão livre, tá? Aqui nós temos nível de reconhecimento de forma, a gente pode estar nenhum, ou seja, o desenho que você quiser ele vai ficar, tá? Mais baixo, baixo, médio, alto, mais alto, tá? Então quanto você deixa ele mais alto, ele mais fácil ele reconhece as formas, porém ele pode deformar seu desenho, tá? Então normalmente eu costumo deixar ele aqui no médio. Nível de suavização também deixamos no médio. Tá? Depois vocês podem estar alterando essas configurações para vocês verem as diferenças, tá certo? Então vamos supor que eu queira criar uma elipse. Bom, fazer isso aqui na mão é complicado, né? Então vamos ver se a gente faz aqui, ó. Fecha, solto. Espera um pouquinho que ele já reconheceu. Olha a diferença. Ficou tudo torto na hora que nós desenhamos, né? E ele já fez uma elipse. E outra coisa legal é que ele não converteu isso aqui num objeto de curva. Ele converteu isso aqui num objeto de elipse. Caso você queira converter em curva, lembra que você só dá Ctrl Q, vir nesse botão aqui, ou botão direito do mouse e converter em curva, né? Enquanto ele está em forma pré-definida, no caso uma elipse, lembra que eu posso estar trabalhando com ele, pegando aqui a ferramenta forma, né? Olha só, eu posso estar abrindo, lembra que eu posso estar formando um arco, ou posso estar formando uma pizza. Tá certo? Em formato de pizza, tá certo? Então aqui ele pode transformar isso aqui em curvas, pode transformar isso aqui em formas pré-definidas ou aquelas formas perfeitas, que o CorelDRAW chama, né? Então, por exemplo, vamos tentar criar aqui um retângulo. Olha só, ó, já não ficou legal, né? Mas se eu soltar aqui, acho que ela vai reconhecer. Pronto. Já tem um retângulo. Você viu que eu não preciso nem encostar para fechar o objeto, tá? Então, a própria ferramenta, ela já reconhece, olha lá, ferramenta retângulo, tá certo? A ferramenta retângulo não, é objeto de forma predefinida, retângulo. Tá? Então, por isso que eu falei que é legal trabalhar com ela. Vamos tentar fazer um trapézio. Ficou tudo torto. Vamos ver se ele forma um trapézio aqui. Solto, vamos ver se ele reconhece. Pronto, tá aqui, forma perfeita, tá? Então, é dessa maneira que a gente trabalha com o CorelDRAW, né? Vamos fazer um desenho assim, ó. Isso. Olha que porcaria que ficou. Vamos ver o que ele faz. Olha lá. Tá? Aqui, lógico, porque eu te dei muita inclinação, ele acabou inclinando, né? Aqui, ó. Mas se eu tivesse tentar trazer um pouquinho mais reto, né, perpendicular, ele teria reconhecido também a forma, tá certo? Então é dessa maneira que a gente trabalha com essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de desenho inteligente. Eu acredito que depois dessa vocês vão usar bastante essa ferramenta, tá certo? Bom, gente, estamos encerrando então por aqui todas as ferramentas de linha, tá? Isso já permite a gente desenhar muita coisa. Nos próximos vídeos e nas próximas aulas, iremos trabalhar com como é que a gente trabalha com o gerenciador de objetos através das camadas, tá? E algumas coisas especiais, como a gente apagar segmentos, né? Usar a ferramenta borracha, que tem muita gente que tem dúvida na borracha, que acha que a borracha é a mesma coisa que trabalhar com ele num programa de edição de imagem, tá certo? Então o pessoal também apanha bastante. Então, até lá.